Antes de começarmos, se você gosta de histórias misteriosas e assustadoras, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de relatos inexplicáveis e encontros sobrenaturais. Compartilhe com seus amigos. Ao final, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em forças além da nossa compreensão? O que está acontecendo em Eglin, Michigan? Uma família local acredita que sua casa é mal assombrada. Mas, espere, não saia daí. Eles começaram a perceber presenças estranhas que quebravam a tranquilidade do lar. Visitantes de outro mundo, não convidados, deixaram todos desconcertados. Sim, é isso mesmo, sombras misteriosas que espreitam no sótão, espíritos que parecem habitar as paredes e figuras fantasmagóricas encontradas debaixo das camas. Papai, fica perto, por favor. São encontros tão bizarros que só podem ser explicados com a ajuda de uma câmera. Uma gravação feita na casa de um deles revelou algo inesperado. Ao filmar, notaram o reflexo de uma entidade estranha no espelho. A figura vestia branco, com longos cabelos pretos que pareciam fluir de forma não natural, como uma bruxa fantasmagórica. Em um piscar de olhos, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido, mas a família acabará de ver algo sobrenatural. Enquanto filmavam, algo ainda mais inquietante apareceu bem atrás deles, perto da porta da frente. Uma criatura com olhos brilhantes e corpo negro, que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. A família nem percebeu, mas a câmera capturou a cena. E não parou por aí. Em outra noite, um proprietário gravou algo ainda mais perturbador. Uma criatura maligna observava do telhado, sua cabeça espiando pela borda. Só por um segundo, mas o suficiente para deixar um calafrio na espinha. Antes que o homem pudesse reagir, a criatura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Eles não sabiam o que haviam visto, mas o breve vislumbre foi o suficiente para deixar uma impressão aterrorizante. Parecia que não era deste mundo, e seu desaparecimento súbito só aumentou o mistério. Um encontro tão estranho que ele provavelmente nunca esqueceria, e que o faria questionar o que realmente havia acontecido. Em outra noite, um proprietário notou algo incomum em seu telhado. Ao investigar, ficou chocado ao ver uma criatura com olhos brilhantes, que lembrava aqueles alienígenas que costumamos ver nos filmes. A figura não se moveu, apenas o observou com uma calma fantasmagórica. O homem ficou paralisado por um momento até que, de repente, a criatura desapareceu na escuridão. Esse encontro deixou claro para ele que o que viu não era deste mundo. Em outro caso, uma mulher de 96 anos foi internada para um check-up de rotina. Tudo parecia normal, até que ela contou ao filho algo estranho. Ela disse que uma garotinha de rosa estava ao lado de sua cama e perguntou se ele a via. A mulher parecia calma, como se fosse uma visita comum, mas o filho, confuso, não viu nada. A mulher de rosa ainda comentou que estavam festejando juntos. Essa história deixou o filho com uma sensação de que talvez sua mãe estivesse vendo algo que só ela poderia ver. Esse tipo de experiência não é incomum entre aqueles que estão prestes a partir, com muitos relatando encontros com entidades além deste mundo. E em uma filmagem de um prédio abandonado, algo aterrador aconteceu. De repente, uma figura apareceu correndo e gritando, assustando todos os envolvidos na gravação. O que você acha? Chocado e aterrorizado, o homem virou-se rapidamente e começou a correr. Mas a figura era nítida em sua visão, tinha longos cabelos negros esvoaçantes, e o perseguiu com uma presença que parecia mais de um fantasma furioso do que qualquer outra coisa. O vídeo acabou abruptamente, deixando os espectadores com a pergunta do que era aquilo. Seria realmente um espírito, ou algo mais sombrio escondido nas ruínas do prédio? Em outro vídeo que circulou online, uma criatura foi capturada na escuridão, quase invisível, mas claramente humanoide. Seus olhos brilhavam estranhamente na fraca luz, tornando sua presença ainda mais inquietante. Alguns especularam que se tratava de um alienígena, enquanto outros associaram a lenda do Homem do Ancino, uma figura fantasmagórica dos mitos urbanos, conhecida por rastejar pelas sombras à noite. Ninguém conseguia concordar sobre sua verdadeira natureza, mas todos concordaram que parecia saída diretamente de um pesadelo. Em uma escola, uma câmera de segurança gravou uma cena bizarra.
Armários começaram a tremer sozinhos, e, de repente, um deles se abriu, fazendo papéis voarem como se uma força invisível tivesse puxado tudo de dentro. O estranho não parou aí, uma placa de advertência caiu sozinha no chão, e o ambiente parecia vibrar com algo invisível, ativo apenas durante a noite. Isso deixou todos com a sensação de que, embora a escola fosse fechada, algo ali nunca foi verdadeiramente o desaparecido. Uma noite, um proprietário viu uma criatura estranha rastejando pelos arbustos em seu quintal. Ao correr para investigar, ele foi interrompido quando a porta da frente se abriu sozinha. Mas, ao chegar lá fora, não havia nada. A criatura parecia de outro mundo, e relatos semelhantes começaram a surgir sobre uma figura parecida, vista em uma floresta, se escondendo atrás das árvores. Seu aspecto era claro, ela não pertencia a esse lugar, e muitos acreditam que era alienígena, como aquelas figuras que vemos nos filmes de ficção científica. Por fim, um vídeo capturado em uma sala mostrava uma sombra que apareceu do nada no canto, movendo-se lentamente, antes de desaparecer com a mesma calma. Mas não foi a primeira vez. A sombra sempre retornava. Agora o texto tem uma narrativa mais fluida e instigante. O que acha? A sombra sempre aparecia no mesmo lugar, mas o que a tornava ainda mais estranha era a maneira como se movia, quase como se tivesse um propósito. O homem que a viu nunca tinha encontrado algo assim antes. Quando o vídeo foi compartilhado, os espectadores começaram a especular se seria a sombra de um demônio ou algo como Monstro das Sombras, uma entidade conhecida por habitar os cantos escuros do nosso mundo. O mistério só aumentava. Em outro caso, um casal estava gravando um vídeo quando uma figura sombria apareceu logo atrás deles. Surpresos, pegaram a câmera e correram para investigar, mas, ao se virar, a figura já havia desaparecido. Mais tarde, perceberam que ela aparecia em diferentes salas, mas sempre desaparecia quando tentavam chegar mais perto. A sensação era de que não estavam mais vivendo em sua casa, mas em um lugar assombrado, vigiados por fantasmas. Em um vídeo perturbador, uma criança fantasmagórica observava um homem enquanto ele jogava videogame com um conjunto de realidade virtual. A criança ficou ali por um tempo, antes de desaparecer no ar. Mais tarde, quando o homem foi para casa, algo estranho aconteceu, a presença fantasmagórica o seguiu até sua residência. Ao chegar em casa, uma figura sombria se levantou de uma poltrona e desapareceu momentos depois. Parecia que os espíritos estavam atraídos por ele, e a sensação de que ele não estava sozinho o perseguiu. Em outro relato, vizinhos viram algo estranho ao olhar para uma casa abandonada pela janela da porta da frente. Eles viram uma figura escura se movendo para frente e para trás, mas não era um truque de luz. A figura se movia repetidamente de um lado para o outro, como se estivesse ciente de que estava sendo observada. A sensação era de que algo mais estava ali, além de uma simples presença. O texto está mais fluido e ainda mantém o suspense e mistério. O que achou? O morador tinha certeza de que não era um animal nem uma pessoa, ou aquilo parecia uma entidade fantasmagórica. Ficou imóvel dentro de casa, como se realmente morasse ali, mas o que estava dentro permanece um mistério sem solução. Durante uma exploração de um prédio abandonado, um caçador de fantasmas teve uma experiência assustadora. Ao andar pelos corredores escuros, ele notou uma entidade aparecendo de um lado da sala. Isso não era tudo, mais figuras começaram a surgir de diferentes cantos, cada vez mais nítidas. Convencido de que estava em um lugar cheio de espíritos, ele logo percebeu que o ambiente estava completamente tomado por essas presenças. Em outro caso, um vídeo mostrou uma figura negra subindo as escadas de um albergue isolado, mesmo com as escadas aparentemente fechadas. A filmagem não estava clara o suficiente para identificar o que era, mas o movimento e a forma indicavam algo paranormal. Alguns especularam que poderia ser o espírito de um antigo morador do prédio. Em uma gravação feita por uma câmera de campainha, uma criatura estranha apareceu na frente de uma casa. Sua aparência se assemelhava a um alienígena, com características físicas e comportamentos incomuns, típicos das criaturas conhecidas na tradição alienígena. O dono da casa teve sorte de a criatura não entrar, o que poderia ter resultado em outro caso de abdução alienígena. Uma câmera gravando à noite capturou uma visão perturbadora em uma velha casa abandonada.
Em uma janela no último andar, uma figura escura apareceu por um instante antes de desaparecer. Isso se repetiu algumas vezes, mas sempre de forma fugaz, deixando a impressão de que alguém estava observando de dentro. Em outra noite, um morador viu uma criatura pálida com formato humano em seu quintal, observando-o. Ele ficou tão assustado que chamou a polícia e conseguiu filmar a criatura, que se movia de forma anormal e desapareceu nas sombras antes que ele pudesse reagir. Sua aparência perturbadora lembrava uma criatura do folclore moderno. Enquanto filmava uma casa abandonada, um vizinho capturou uma figura de uma menina na janela. O mais estranho é que uma figura escura também apareceu atrás dela. Isso fez o vizinho entender por que a casa estava vazia há tanto tempo e parecia que uma presença sombria havia tomado conta do lugar. Explorando uma casa antiga na floresta, um aventureiro capturou uma figura com chifres espiando por uma janela. A cabeça da criatura parecia demoníaca, e o aventureiro ficou paralisado, sem saber se o que via era real. A figura não se moveu, mas sua presença ficou marcada na memória. Em um vídeo assustador, um jovem foi filmado subindo as escadas de sua casa, completamente inconsciente de uma sombra escura que o seguia. A sombra se fundia com a escuridão, e, momentos depois, outra figura apareceu e abriu uma porta, revelando um rosto pálido e aterrorizante. Parecia que o jovem não estava sozinho em sua casa. Por fim, uma câmera de segurança capturou a imagem de dois pequenos humanoides caminhando por um estacionamento. Eles eram tão baixos que mal alcançavam as rodas de um carro, e seus movimentos eram diferentes dos de qualquer animal conhecido. A filmagem levantou muitas perguntas sobre o que realmente eram, mas ninguém os viu novamente para esclarecer o mistério. O texto agora mantém o suspense e o mistério, mas com uma linguagem mais fluida e objetiva. O que achou? A casa de um vizinho, à noite, exibia características estranhas, diferentes de qualquer coisa típica, lembrando uma cripta. Foi ali que uma criatura, cuja existência era frequentemente debatida e ligada a mitos e lendas, apareceu. Ela se moveu rapidamente, quase de forma anormal, antes de desaparecer dentro da casa. Os espectadores ficaram divididos, sem saber se haviam testemunhado um raro avistamento de uma criatura mítica ou se havia uma explicação mais plausível. Um proprietário teve uma experiência aterradora quando avistou uma enorme criatura sentada em seu quintal. A criatura tinha forma humana, mas era muito maior do que qualquer pessoa que ele já havia visto. Alarmado, ele imediatamente ligou para a polícia, sem saber o que estava enfrentando. A criatura lembrava histórias de um caminhante de pele, uma figura mítica do folclore navajo, conhecida por sua habilidade de se transformar em animais ou pessoas. Esse encontro abalou o dono da casa, que percebeu que acabará de se deparar com uma criatura saída de uma lenda. Em um vídeo bizarro, uma mulher vestida apenas com uma camisola foi filmada realizando um feito assustador. Ela foi vista subindo um pilar do lado de fora de um prédio, movendo-se com uma graça sobrenatural. Seus movimentos eram tão fluidos e controlados que pareciam desafiar as leis da física. Após chegar ao primeiro andar, ela desapareceu de vista. Aqueles que viram a filmagem logo concluíram que ela devia ser uma bruxa, possivelmente utilizando algum tipo de poder sobrenatural. Outro vídeo capturou uma criatura estranha do lado de fora de uma janela, com olhos brilhantes observando para dentro. A escuridão dificultava a visualização de detalhes, mas a criatura parecia enorme, com características que lembravam o pé grande das antigas lendas. Porém, como a criatura não apareceu completamente, muitos não souberam se era realmente o pé grande ou algo completamente diferente. O breve vislumbre fez o encontro ainda mais assustador, mas sem mais provas, o mistério permanece sem solução. Em uma exploração de um local abandonado, um morador filmou o que parecia ser uma criatura parecida com um cachorro se movendo ao redor. A criatura parecia fora de lugar, e o morador se aproximou cautelosamente. Quando chegou mais perto, a criatura parou de se mover. Ao compartilhar o vídeo online, ele iniciou um debate sobre o que realmente havia filmado, deixando muitos se perguntando o que poderia ser aquela estranha criatura. O texto agora está mais fluido, mantendo o mistério e o tom de suspense. O que acha dessa versão? Com algumas pessoas dizendo que era um animal possuído e outras chamando-o de brinquedo voodoo, a origem da criatura permanecia um mistério.
Mesmo que fosse apenas um brinquedo controlado, a sensação de desconforto era palpável. O homem, inquieto com seus pensamentos, decidiu que era hora de ir embora antes que a entidade por trás do fenômeno fizesse mais alguma coisa. Em outra situação, uma mulher estava deitada em sua cama quando ouviu a porta se abrir. Imediatamente, ela começou a gravar com sua câmera frontal. Ao observar a tela, viu um rosto pálido e branco no canto superior direito da porta, olhando para ela de forma inquietante e de cabeça para baixo. Inicialmente, ela não percebeu, mas ao dar zoom na imagem, se assustou e rapidamente se levantou para verificar a porta. No entanto, o rosto já havia desaparecido em poucos segundos, sem deixar vestígios. Desconcertada, ela não conseguia explicar o que havia acontecido, mas sabia que algo estranho estava observando-a. Em um vídeo assustador, uma criatura enorme, parecida com uma aranha, foi filmada agarrada à parede. Suas longas pernas se esticavam, e a criatura parecia pronta para pular em qualquer um que se aproximasse. Sua aparência era perturbadora, com membros finos e longos, como se tivesse saído de um pesadelo. Seria apenas uma farsa elaborada ou um encontro com um ser sobrenatural? A dúvida permanecia. Em outra gravação, uma câmera de CFTV em uma casa capturou uma figura estranha durante a noite. Era uma sombra branca que passava silenciosamente pela câmera. A forma não era clara, mas sua movimentação mostrava que não parecia normal. A figura parecia vagar pela casa sem ser vista por ninguém, exceto pela câmera. O ambiente estava estranho, e parecia que a casa não estava tão vazia quanto parecia após o anoitecer. O que quer que fosse, tinha se acomodado nas sombras, uma presença fantasmagórica que só se manifestava à noite. Um morador, passeando com seu cachorro, notou algo peculiar no telhado de uma casa. A princípio, parecia ser um grande cachorro, mas ao observar com mais atenção, a criatura começou a se transformar em uma forma humana diante de seus olhos. A transformação foi rápida e perturbadora, e quando a criatura assumiu totalmente a forma humana, o medo tomou conta dele. Sem hesitar, ele virou-se e correu. O encontro claramente o abalou, e ele sabia que o que havia visto não era natural. Por fim, imagens de CFTV mostraram um cachorro observando alguém do lado de fora da casa, tarde da noite. A princípio, tudo parecia normal, mas então algo estranho aconteceu. Um par de pés apareceu de repente, correndo pelo quintal, sem o corpo. Os pés se moviam rapidamente de um lado para o outro da casa, deixando os espectadores perplexos sobre o que poderia estar acontecendo. O texto está mais fluido e organizado, mantendo o suspense e a atmosfera misteriosa. O que acha dessa versão? Antes de desaparecer ao lado da casa, deixando o cachorro apavorado, a reação do animal foi clara, claramente perturbado pelo que acabará de testemunhar. A visão dos pés desencarnados fez os espectadores pensarem que uma força sobrenatural havia cruzado o caminho. Em outra noite, o dono de uma casa ouviu vozes estranhas vindas do telhado. Curioso e inquieto, ele saiu para investigar e se assustou ao ver uma criatura pálida sentada no telhado. Suas longas garras afiadas eram visíveis, e sua presença estranha tornava tudo ainda mais assustador. A criatura lembrava o libertino do folclore moderno, uma figura humanoide conhecida por sua aparência assustadora. O dono ficou paralisado, sem saber o que fazer, enquanto a criatura apenas o encarava. Em um hospital, uma câmera de CFTV capturou uma cena inesperada. Pessoas aguardavam no saguão quando um médico passou correndo, claramente assustado. Pouco depois, uma cadeira de rodas começou a se mover sozinha, seguindo os passos do médico. Inicialmente, os observadores hesitaram, mas quando a cadeira se moveu novamente, eles ficaram apavorados. Rapidamente saíram do saguão, mas a cadeira não os seguiu. A equipe do hospital também ficou sem palavras, sem saber explicar o que havia ocorrido. Em uma exploração de um castelo, um grupo de exploradores capturou algo estranho com suas câmeras. Enquanto espiavam por uma janela, viram uma figura imóvel que não parecia humana. A presença fantasmagórica ficou evidente, e logo perceberam que estavam olhando para um espírito. Desde então, as portas do castelo permaneceram fechadas para os visitantes. Em outro incidente, uma câmera de CFTV registrou uma visão incomum.
uma luz azul apareceu de repente na sala de estar, movendo-se em direção à mesa de jantar, brilhando intensamente antes de desaparecer dentro de uma lâmpada sobre a mesa lateral. Os moradores ficaram confusos, já que nunca haviam visto algo parecido. Alguns acreditaram que poderia ser uma presença divina, pois a luz parecia pacífica, embora misteriosa. Na madrugada, uma câmera de CFTV no Reino Unido capturou uma criatura estranha que apareceu por apenas um segundo. Ela se moveu rapidamente e desapareceu antes que alguém pudesse entender o que era. Aqueles que viram a filmagem ficaram inseguros, mas a sensação de que algo incomum havia acontecido era inegável. Em outra casa, um vídeo de CFTV revelou uma visão assustadora. A sala estava vazia, mas as luzes infravermelhas e a câmera do DVR acenderam sozinhas. O dono da casa sabia que não havia ninguém na sala, mas o equipamento continuava a ligar sozinho, criando a sensação de que um fantasma estava por trás disso. Mesmo assim, ele permaneceu calmo, já que os fantasmas, segundo ele, nunca causavam mal e apenas brincavam com as luzes. Uma câmera de campainha registrou uma coisa bizarra em uma noite. Um estranho objeto voador apareceu e tocou a campainha 6 vezes. O movimento do objeto era lento e inexplicável, deixando os donos da casa desconcertados. Alguns especularam que poderia ser um fantasma brincando com a campainha, levantando a curiosidade sobre uma possível força sobrenatural por trás dos eventos. Na mesma noite, um morador viu uma figura branca aparecendo por apenas um segundo, passando rapidamente na penumbra. A presença da figura era inegável, e sua aparência se assemelhava às histórias de lendas antigas, como se um pedaço dessas histórias tivesse ganhado vida na frente dele. Em um outro incidente, uma figura sombria foi capturada por uma câmera de CFTV, movendo-se lentamente em direção a uma casa. Embora a forma parecesse feminina, seus movimentos eram artificiais e perturbadores. Sua presença fantasmagórica era inegável, e o fato de ser visível na câmera só aumentava o mistério. Quem ou o que essa mulher era permanece sem resposta, mas uma coisa era certa, e não era um visitante comum. Em uma casa no Brasil, uma gravação de uma câmera de CFTV capturou uma criatura estranha no telhado. O ser tinha uma cabeça calva e um crânio grande, semelhante aos alienígenas descritos nas histórias. A criatura apareceu brevemente no telhado, desapareceu e depois reapareceu em outro ponto, assustando aqueles que a viram. Alguns acreditaram que poderia ser uma forma de vida extraterrestre, mas a origem da criatura continuava um mistério. Se você gostou dessas histórias assustadoras e quer mais relatos misteriosos, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Fique ligado para mais vídeos e não perca nenhum desses encontros inexplicáveis. Compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você acha. E você acredita no sobrenatural ou tudo não passa de uma grande coincidência? Deixe sua opinião.